Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a hoje, né? Sexta-feira, um dia onde no Brasil a gente comemora o dia de Imaculada Conceição, né? Então é feriado em algumas partes do Brasil, não todas, mas algumas. E aí eu trouxe aqui pra gente refletir um pouco um estudo a respeito de Jesus, né? Que é a nossa referência, é o nosso mestre. Então, para a gente poder pensar um pouco, né? Lembrar desse nosso irmão, que mestre, né? Que nos trouxe tanta luz, o que nos ilumina com o seu amor divino. Então, eu quero convidar todos a, nesse momento, serenizar os pensamentos, serenizar os corações, relaxar completamente todos os seus membros. Você pode ficar em uma posição confortável, sentado, deitado ou em pé. E nesse momento quero convidar a todos a elevar os seus pensamentos à mais alta vibração de amor, de luz, de cura e de proteção. E agradecemos a espiritualidade divina que constantemente cerca todo o planeta Terra, cerca todos os mundos que pleiteiam esse universo magnífico e poderoso. Todas as moradas do Pai Maior, moradas habitadas por irmãos nossos. Agradecemos a essa espiritualidade divina por todo o apoio, por todo o amor, por toda a presença, por todo o suporte, por toda a força, por toda a coragem, por toda a intuição benéfica. Agradecemos pela presença dos mentores de cada um presente, pelos guias espirituais, que são como raios de luz a penetrar no âmago de nossas almas, nos trazendo consolação, nos trazendo amparo, nos trazendo apoio, nos trazendo bênçãos de luz. Pedimos ao nosso Pai Maior que abençoe, que proteja e que fortaleça cada ser, cada alma, cada vida, material e espiritual e astral. E pedimos a sua proteção contra todas as energias negativas, contra todas as forças e ataques espirituais, contra todas as dificuldades e mazelas obsessionas. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor se faça presença nas nossas falas,
nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas orações. Obrigada, Mestre Divino, por tanta paciência e tolerância com nossos comportamentos transviados, que possamos aprender a servir, aprender a amar uns aos outros, aprender a cuidar uns dos outros e a viver em plenitude. Damos por iniciado o nosso Evangelho matinal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos permitas cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, eu trouxe aqui um texto para a gente ler, para a gente refletir, para a gente ler, para a gente entender, para a gente estudar. Do site Bíblia do Caminho, para mim é um dos sites mais instrutivos da Seara Espírita para ser lidos, estudados. E aí vem trazer aqui para a gente Jesus no Lar, Neio Lúcio. Capítulo que fala a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas
que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo lhe recordar os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referes? Cristo sorriu, como tantas e tantas vezes, e enunciou calmo: enganam-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e sabem tratar o pobre, assim como o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e de entendimento, dando a cada um, de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Que lindo, né? O que Jesus ele vem nos trazer com essa mensagem? Primeiramente, a gente precisa entender a classe de espíritos às quais se reuniram aquela noite. Nós tínhamos ali a presença de um ser, de nada mais, nada menos do que Jesus. Um espírito de 37ª hierarquia e evolução. Jesus é um ser absurdamente evoluído. Absurdamente evoluído.
Não nos é dado ainda entender a capacidade, o gênero e espécie da natureza desse espírito. Tal é a sua evolução. Ele já passou por tantas e tantas, mas tantas experiências que o tornaram o ser que é. E sendo um espírito de alta grandeza e elevação moral, se coloca com uma extrema sensibilidade, humildade, para se fazer ouvir entre os discípulos. Primeiramente, ele solta a seguinte frase: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdariam a terra. Porém, como em toda a nossa compreensão humana, que se torna por vezes falha e incompleta, o pobre do Pedro, ao compreender essa frase, a interpretou de modo equivocado, ignorante. Porque naquela época, ao se falar de manso, se entendia como um ser bobo, como um ser inútil, como um ser improdutivo, ocioso, preguiçoso e fútil. Não se via a interpretação e o contexto de uma simples palavra de modo virtuoso, mansuetude. Quando Jesus quis dizer que bem-aventurados seriam os mansos, aqui o texto que Neio vem dizer ele queria provocar nas almas humanas a virtude da mansuetude, que pressupõe uma capacidade de ouvir mais, uma capacidade de entender mais o meu próximo, uma capacidade de respeitar mais a opinião e o ser que está à minha frente. E quando assim eu faço, e quando assim eu busco, eu consigo colocar dentro da minha alma o caráter de mansuetude. Então eu não vou levantar a minha voz, eu não vou agredir o meu irmão com interrogações invaliosas, eu não vou ser um ser ríspido e arrogante. Muito pelo contrário, eu vou buscar a simplicidade do ser. Mas ponderemos, Jesus, ele não quis dizer que nós temos que ser bobos para todos os que de má fé tentam se aproveitar de nós. Ele pondera, ele fala, nós temos que encontrar uma forma de agir mansos, mas de acordo com a necessidade daquela alma. Porque às vezes nós nos encontramos com almas que irmãos nossos estão em profundo estado de ignorância. E aí, diante de tal situação, cabe a compreensão, mais forte ainda. Se você já tem a dificuldade de trabalhar a compreensão com questões pequenas, trabalhar ela com questões mais difíceis é o grande desafio. Então, estar à frente com uma alma que te provoca os vícios é um teste de mansuetude, de tolerância, de compreensão. Então, sim, eu compreendo aquela alma que ali me provoca um estado de mansuetude. E ali eu faço o meu teste e a minha prova íntima
de mostrar a ela da forma que eu achar melhor, mais conveniente, mais inteligente e mais instrutiva, que ela entenda o que de fato ela está fazendo que provoca tal comportamento dispersivo. E aí, aquela alma entendendo a situação com calma, vai transformar a energia de todas as almas presentes, não apenas a sua, dela também, porque nós estamos em constante evolução, nós não somos seres acabados, e às vezes a gente se esquece muito disso, a gente acha que acabou, não acabou, tá só começando. Então, trabalhar ali, tentando mostrar pelas vias da experiência, da inteligência, que precisamos nos reconciliar, precisamos trabalhar pelo bem, precisamos trabalhar pelo amor, precisamos trabalhar cada alma como um diamante bruto, para que ao ser lapidado guarde em si os tesouros das bem-aventuranças. Não importando se é rico, pobre, sábio, inculto, bom ou mal. Para Jesus não existe essa distinção e nem essa diferença. Engana-se quem pensa que Jesus amava muito mais os discípulos do que os pobres estropiados, do que as pessoas incultas, do que aquele que nem sequer queria ouvi-lo. Jesus tinha um amor profundo e absurdo por todos. E ele se afeiçoava à sua maneira, do seu modo, do seu jeito, com todos. E assim ele pede, da mesma forma, o nosso compromisso e respeito com a humanidade e com a espiritualidade. E aí, para finalizar, uma coisa interessante desse texto, ele fala assim: em verdade eu vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. O que será que ele quis dizer com domínio espiritual da Terra? É interessante. Quando eu li isso, me veio à mente o planeta, o globo terrestre inteiro, materialmente, ok? Porém, a gente tem que lembrar que a Terra, ela é sustentada pelo plano espiritual. Então, nós temos os governantes espirituais, nós temos a pleiade de espíritos de alta elevação moral, que está coordenando e trabalhando pela melhora do planeta. E aqui nós temos alunos repetentes buscando o melhoramento de suas almas. Então, quando nós assimilarmos, quando nós absorvermos a bem-aventurança da mansuetude dentro do nosso ser, Jesus promete, seremos parte da pleiade que trabalha no plano da espiritualidade do planeta. E aí é uma coisa bem diferente quando isso acontece, porque você vai estar num nível e numa sintonia tão elevada que você não mais vai ser um ser dominado pelas energias e pelos pensamentos e pelas atitudes e pelas provas e expiações que te trouxeram até aqui. Você vai passar esse estado, essa fase do processo de evolução e vai entrar num processo e numa fase de evolução de ser servidor direto do próprio Cristo.
Não existe cargo melhor do que ser um servidor direto do próprio Cristo. Nós somos isso, só que nós ainda não entendemos isso. Nós podemos ser servidores dele aqui e agora. Não precisa você aguardar um desencarne. Não, muita gente acha que é no céu que vai fazer melhora. Não. O seu teste de melhora está aqui. A sua chance de mostrar que é possível melhorar, que é possível evoluir, que é possível transcender o domínio da matéria e entrar no domínio espiritual da Terra é muito diferente. Uma coisa é o domínio... Olha, vamos pegar esse copo d'água aqui, tá bom? Vamos pegar esse copo d'água aqui. Tá? Então tá bom. A Terra é esse copo de vidro. E a água que está dentro desse copo de vidro é o espiritual. O espiritual nunca esteve fora, ele sempre esteve dentro, tá? O que sustenta esse copo? A água. O que dá sentido e significado para que esse copo exista? A água. Sem a água, esse copo existiria? Não. Mas sem o copo, a água existiria? Sim. Essa é a diferença do plano espiritual com o plano material. O plano espiritual sempre vai existir, sempre existiu. Ele não tem infinitude, não existe infinito espiritual, porque ele é eterno por excelência. Então, o que sustenta toda a matéria, o que sustenta os corpos é o espiritual. E o que sustenta a Terra é a Pleiade dos espíritos da assistência espiritual que serve ao governo Jesus, tá? Que é o guia, modelo e governador do planeta Terra. Ele sim é o governador. Então, nós estamos aqui revisando um texto, uma literatura, tá? Que trazida por Mateus, trazida por Pedro, trazida por Jesus, nos mostra que precisamos trabalhar a bem-aventurança aqui pela mansuetude, pelas vias da gentileza. Gentileza, tá? É o que vai salvar as nossas almas do processo de valorização dos tesouros do amor. Para finalizar, então, a nossa introspecção aqui evangélica, tá? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Então, o texto aqui de hoje é do livro Abrindo Portas Interiores, por Ellen Ked, tá? E aí a gente vai ler a mensagem do dia de hoje, a mensagem do dia 8 de novembro. Tá? Por que aceitar as limitações na sua vida? Sinta a sua consciência se expandindo dia a dia. Espere que o novo se desdobre em você e à sua frente, e se para isso for necessário mudar, esteja disposto a fazer as mudanças sem hesitação. Para mudar de programa no rádio, só é preciso mexer num botão até achar uma nova estação. Daí é preciso sintonizar cuidadosamente até que a recepção fique clara e não haja distorções para atrapalhar o programa. Quando o seu desejo de deixar o que é velho para trás for suficientemente forte, você não deixará pedra sobre pedra até conseguir o que quer. Você mexerá em todos os botões até conseguir se sintonizar com o novo e poder receber a transmissão em som alto e forte. Quando a transmissão estiver clara, você terá que se aquietar e escutar.
E quando você tiver absorvido o que está sendo transmitido, você tomará a iniciativa de fazer algo a respeito. Por que esperar mais um dia? Sintonize-se agora. Então, que a gente possa ficar com essa mensagem, né? E agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente constantemente aqui conosco. Agradecemos por esse evangelho que nos trouxe tanta lucidez, que nós possamos absorver a bem-aventurança da mansuetude como herança para o reino, através da gentileza, através da mansuetude, através do comportamento digno e esperado pelo próprio Cristo. Que cada um possa levar para a sua vida o bem, o amor, a paz, a luz, o respeito, a tolerância, a fraternidade, a igualdade, a solidariedade, o compromisso, a disciplina, a resiliência, a resignação, e a caridade. E que possamos, Senhor Jesus, nos fortalecer espiritualmente para o seu amor, para a sua paz, para a sua luz. Que Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, fiquem em paz, que Jesus os acompanhe. Tenham um ótimo final de semana. Assim seja.